Quando pensamos em crueldade, geralmente imaginamos adultos endurecidos pelas dificuldades da vida. No entanto, e se os atos mais terríveis fossem praticados por crianças? De Mary Bell, que iniciou uma série de assassinatos aos 10 anos, a Michael Hernandez, que aos 14 desenvolveu uma obsessão por serial killers. Conheça alguns casos de jovens envolvidos em crimes brutais e atos de violência sem explicação. Mary Bell, a assassina mirim de Newcastle. Mary Bell tinha apenas 10 anos quando tirou a vida de sua primeira vítima, Martin Brown, um menino de 4 anos, estrangulado dentro de uma casa abandonada. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram um frasco vazio de analgésicos próximo ao corpo, levando-os a acreditar que a criança havia ingerido os comprimidos por acidente. Assim, sua morte não foi inicialmente tratada como homicídio. Pouco tempo depois, Mary e sua amiga Norma Bell, apesar do sobrenome, sem relação de parentesco, invadiram uma escola e deixaram mensagens escritas assumindo a responsabilidade pela morte de Marty, além de prometerem matar novamente. No entanto, a polícia encarou os bilhetes como uma brincadeira. Mais tarde, Mary e Norma cometeriam um novo crime, assassinando e mutilando Brian, um menino de apenas 3 anos. Antes disso, Mary já havia tentado sufocar outras crianças, mas sem sucesso. Seu plano macabro chegou ao fim quando foi finalmente detida pelas autoridades. No tribunal, Mary foi condenada por homicídio culposo, em vez de assassinato, pois especialistas concluíram que ela apresentava sinais clássicos de psicopatia e não poderia ser considerada totalmente responsável por seus atos. Mais tarde, descobriu-se que a infância de Mary foi marcada por abusos e negligência. Sua mãe a explorava para trabalho sexual desde os 4 anos de idade. Após sua condenação, Mary passou 12 anos internada e foi libertada em 1980, reabilitada. Apesar dos crimes cometidos, conseguiu refazer sua vida como uma pessoa livre. No entanto, o próximo caso teve um desfecho muito mais trágico. Jesse Pomeroy, o menino peixe. Jesse Pomeroy foi um jovem assassino americano e a pessoa mais jovem condenada por homicídio em primeiro grau na história do estado de Massachusetts. Antes de ser identificado por uma de suas vítimas, ele já havia atacado pelo menos 7 jovens. Quando foi finalmente capturado, não hesitou em confessar seus crimes. Agredidos por ele, todos vieram testemunhar contra ele. Após sua confissão, o jovem Pomeroy, de 13 anos, foi considerado culpado e condenado a 6 anos na Escola Reformatória Estadual para Meninos em Vestal, Massachusetts. 2 anos depois, em 1874, Pomeroy foi libertado condicionalmente e voltou para sua mãe, que administrava sua própria loja de vestidos. No mesmo ano em que Pomeroy voltou para sua mãe, a menina de 10 anos, Tia Curra, desapareceu. Mais tarde, o corpo mutilado de um menino de 4 anos chamado Horus Miller foi descoberto. Sem hesitar, a polícia suspeitou de Pomeroy. O corpo de Curra seria encontrado mais tarde no porão da loja de vestidos da mãe de Pomeroy, onde Pomeroy o havia escondido em uma cinza. Ele acabou sendo condenado à morte por enforcamento, mas seu mandado de morte não foi assinado. Na prisão, ele perdeu um dos olhos após tentar destruir um lado de sua cela. No entanto, em 1932, ele morreu após sua saúde falhar. Embora Pomeroy tenha morrido na prisão, a outra criança que também se envolveu em atos de assassinato infantil, mas teve a sorte de ser libertada. Eric Smith e o assassinato brutal de Derek Joseph Robb. Eric Smith. Aos 13 anos Eric Smith abusou sexualmente e assassinou um menino de 4 anos, Derek Joseph Robb. Smith atraiu a vítima, que estava andando de bicicleta, para uma área arborizada próxima, onde a estrangulou até a morte antes de jogar uma grande pedra em sua cabeça, finalmente, sodomizá-lo com um bastão. Alguns dias depois, Smith confessou o ato à sua mãe, que, não conseguindo guardar a informação, informou as autoridades. Smith foi julgado como adulto, tornando-se o réu mais jovem acusado de homicídio como adulto na história do estado de Nova York. Posteriormente, descobriu-se que ele era um solitário que sofria bullying severo. Inicialmente, foi diagnosticado com transtorno explosivo intermitente, mais tarde, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Enquanto jogavam beisebol, Clifton começou a sangrar, chorar e gritar. Philip, tomado pelo pânico,
Arrastou Clifton para sua casa e a atingiu com um bastão de beisebol para impedir que ela continuasse gritando, antes de escondê-la debaixo da cama. Quando o pai de Philip chegou em casa e conversou com ele por um tempo, Philip retornou ao seu quarto e descobriu que Clifton ainda gemia sob a cama. Desesperado, ele retirou o colchão, cortou sua garganta e a esfaqueou no peito, matando-a. Após 7 dias de busca, a mãe de Philip encontrou o corpo de Clifton no quarto do filho e imediatamente alertou a polícia. Philip foi preso e confessou o crime. Julgado como adulto, ele, sendo menor de 16 anos, foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Na prisão, Philip trabalha auxiliando outros presos com seus recursos. Apesar de demonstrar arrependimento, recusou escrever uma carta de desculpas à família de Clifton, dizendo que queria pedir perdão pessoalmente para que pudessem perceber sua sinceridade. Infelizmente, seus pedidos de apelação foram negados diversas vezes. Michael Hernandes e o assassinato de um amigo. Tão perturbador quanto o caso de Philip, não se comparava à frieza do próximo caso, de Michael Hernandes. Aos 14 anos, Hernandes se tornou obcecado por assassinos em série. Ele passava horas na internet pesquisando sobre esses criminosos e seus atos horríveis. Decidiu seguir os mesmos passos. Em 2004, armado com uma faca, luvas e um casaco grande demais, ele foi para a escola e encontrou sua vítima. O adolescente inicialmente recusou-se o pedido para ir ao banheiro, então ele partiu para outra pessoa. Dessa vez, abordou seu amigo Jaime Buff, de 14 anos, que aceitou seguir Hernandes. Sem aviso, Hernandes o atacou, esfaqueando-o 42 vezes e cortando sua garganta. Apesar de tentar apagar as provas, suas mãos ainda estavam sujas de sangue, o que chamou a atenção de um professor que alertou a polícia. Em uma busca na casa de Hernandes, a polícia encontrou seu diário, que listava várias pessoas que ele planejava matar, incluindo sua irmã. Embora tenha alegado insanidade, sua defesa foi rejeitada e ele foi condenado à prisão perpétua em 2008. Em 2021, Hernandes faleceu de disciplina cardíaca devido à obesidade mórbida, enquanto cumpria sua pena no Centro Correcional de Colombo. John Venables e Robert Thompson. No dia 12 de fevereiro de 1993, ambos, com apenas 10 anos, sequestraram, torturaram e assassinaram James Patrick Bulger, um menino de 2 anos. Eles se aproximaram de Bulger quando sua mãe o soltou para pagar suas compras no shopping. Pegaram sua mão e o levaram para fora do centro comercial, até que o jogaram em um canal, causando-lhe ferimentos no rosto enquanto zombavam dele. Mais tarde, o levaram para os trilhos do trem, onde seu corpo foi cortado ao meio por um trem. Sem saber, as câmeras de segurança filmaram o momento em que os meninos saíam com Bulger do shopping. Eles foram rapidamente presos e acusados de homicídio, tornando-se os assassinos mais jovens do século XX. Após o julgamento, Thompson foi detido no Barton Moss Secure Children's Home, enquanto Venables foi para Vard House. Em 2001, ambos foram liberados sob licença vitalícia após cumprir 8 anos de pena. Como é de praxe, receberam novas identidades e foram transferidos para locais secretos sob proteção policial. Embora Venables e Thompson tenham mostrado pouca ou nenhuma remorso, o próximo garoto raramente parecia um assassino. Nathaniel Abraham, o menino que atirados. Nathaniel Abraham, com apenas 11 anos, ganhou atenção nacional ao cometer um assassinato em 1997. Ele atirou em Ronnie Green, de 18 anos, que estava do lado de fora de uma loja de conveniência. A vítima morreu no dia seguinte, vítima de um tiro de calibre 22 na cabeça. Embora Nathaniel tenha admitido que disparou um rifle na direção da loja no dia do tiroteio, ele alegou que não tinha intenção de matar ninguém, apenas estava atirando aleatoriamente. Embora Nathaniel tenha admitido que disparou um rifle na direção da loja no dia do tiroteio, ele alegou que não tinha intenção de atingir ninguém, dizendo que estava apenas disparando aleatoriamente contra algumas árvores. No entanto, os promotores argumentaram que Nathaniel tinha a intenção deliberada de matar alguém naquele dia e chegou a se gabar do tiroteio. Ele havia revelado sua intenção de matar sua namorada alguns dias antes de finalmente matar o jovem. Nathaniel acabou sendo acusado de homicídio em 1º e 2º grau, além de várias outras infrações, e foi julgado como adulto, tornando-se possivelmente o mais jovem americano condenado por assassinato como adulto. O juiz decidiu que Nathaniel fosse enviado a um centro de detenção juvenil de segurança máxima,
e ele seria libertado quando completasse 21 anos. Ele foi libertado em 2007, mas foi preso várias vezes por crimes que variavam de posse de drogas a delitos graves. No entanto, o crime mais grave de Abraham não foi menos trágico do que o de um garoto de 13 anos, cuja raiva juvenil deixou uma marca fatal em sua comunidade. Craig Price. Craig Price, o assassino em série mais jovem dos Estados Unidos. Entre os 13 e 15 anos, Craig Price cometeu 4 assassinatos em seu bairro. Em 1987, ele invadiu a casa de uma vizinha e esfaqueou Rebecca Spencer, de 27 anos, 58 vezes, matando-a. Esse seria seu primeiro assassinato. 2 anos depois, ele também matou uma mulher e suas 2 filhas, tornando-se o assassino em série mais jovem da história dos Estados Unidos. Antes disso, ele havia sido preso por furto. Após sua prisão, Price confessou os crimes, foi julgado e condenado como menor de idade. Price se vangloriou de fazer história ao ser liberado. Enquanto estava na prisão, ele foi registrado 2 vezes por brigas. Price teve a liberdade condicional negada em 2009 e estava previsto para ser libertado em maio de 2020, mas, em 2009, se envolveu em uma briga com outro detento. Durante a briga, um dos guardas foi ferido com uma faca feita à mão que Price estava segurando, o que fez com que ele fosse transferido para outra unidade. Em 2017, Price foi acusado de esfaquear outro preso, Joshua Davis, com uma faca caseira de 5 polegadas. Por esse crime, ele recebeu uma sentença adicional de 25 anos. A série de assassinatos de Price foi alimentada por uma fúria incontrolável, mas a motivação do próximo garoto vinha de raiva e rejeição. Brandon M. Nerney. Brandon M. Nerney e o crime motivado por bullying. Em 2008, Brandon M. Nerney, de 14 anos, atirou em Lawrence Forbes King, de 15 anos, que era estudante na escola El Green Junior High, em Oxnard, Califórnia. King foi colocado em suporte vital por 2 dias antes de falecer. Antes disso, King teria pedido a M. Nerney para se sentar com ele na frente dos membros do time de basquete, que então zombaram de M. Nerney. O incidente deixou M. Nerney tão irritado que ele jurou matar King. Durante uma aula no laboratório de informática, M. Nerney teria retirado um revólver calibre 22 de sua mochila e atirado 2 vezes na nuca de King. Ele foi preso pela polícia 7 minutos depois. Após vários adiamentos, M. Nerney foi condenado por homicídio em 2º grau, homicídio voluntário e uso de arma de fogo. Ele foi sentenciado a 21 anos de prisão, sendo inicialmente detido em uma instalação juvenil, e depois, transferido para a prisão quando completou 18 anos, sem crédito pelo tempo cumprido antes do julgamento ou por bom comportamento. Em março de 2023, M. Nerney ainda estava preso na prisão estadual de Folsom. Jake Evans de um massacre familiar inspirado em Halloween. Enquanto M. Nerney cometeu um ato de violência chocante contra um colega, o próximo garoto se envolveu em uma série de assassinatos que devastaram toda uma família. Jake Evans. Ele era um adolescente de Parker County que atirou fatalmente em sua mãe e em sua irmã de 15 anos em 2012, quando tinha 17 anos. No dia fatídico, Evans ligou para o 911 e disse a um atendente: "Eu acabei de matar minha mãe e minha irmã. Eu senti que elas estavam me sufocando de uma forma. Obviamente, acho que, um pouco, eu sou meio malvado." Evans foi preso no local. Em uma declaração que fez, contou aos investigadores como matou vários parentes após assistir ao remake de Halloween, de Rob Zombie, que apresenta um menino que mata seus parentes. O adolescente provavelmente pensou que seria algo divertido de fazer. Infelizmente, depois de matar sua mãe e irmã, ele se sentiu extremamente chocado e assustado. Ele colocou a arma, que havia roubado de seu avô, um policial aposentado de Fort Worth, sobre a mesa da cozinha e ligou para o 911. Evans enfrentou um período de limbo jurídico por algum tempo. A Suprema Corte dos Estados Unidos havia banido a pena de morte para réus com 17 anos ou menos. Mais tarde, também declarou inconstitucional a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para réus menores de 18 anos. Essas eram as únicas opções para adolescentes acusados de assassinato capital no Texas. Eventualmente, Evans foi condenado a 45 anos de prisão em um acordo de confissão com os promotores. Seus assassinatos frios e calculados destacaram um mal profundo, mas há também os infames atiradores de Columbine, cujos crimes revelaram o devastador poder da raiva desenfreada e do planejamento. Eric Harris e Dylan Klebold, o massacre de Columbine.
Eric Harris e Dylan Klebold, estudantes do ensino médio de Columbine, no Colorado, realizaram um massacre na escola Columbine em 20 de abril de 1999. Os dois adolescentes mataram 12 estudantes e um professor, além de ferir 24 outros. Harris e Klebold se conheceram quando estavam na 7ª série. Ao longo dos anos, se tornaram muito próximos, sendo descritos como inseparáveis. Quando estavam no 2º ano do ensino médio, um ano antes do tiroteio, Harris e Klebold foram pegos por um policial por roubo, após invadirem uma van para roubar computadores e equipamentos eletrônicos. No entanto, seus registros criminais foram apagados após concordarem em participar de um programa de reabilitação. No dia do massacre, poucas semanas antes da formatura, Harris e Klebold usaram longos casacos pretos. Eles haviam planejado detonar 2 bombas de propano na cantina da escola e, após a explosão, iriam esperar em seus carros para atirar, esfaquear e lançar bombas nos sobreviventes. Então, planejavam colocar mais bombas em seus carros pessoais, matando os primeiros socorristas e outras pessoas presentes. Contudo, quando as bombas falharam, Harris e Klebold recorreram ao tiroteio, matando seus colegas e professores. A parte mais chocante foi que, ao final da tarde, Harris e Klebold se suicidaram. Embora o massacre planejado por Harris e Klebold tenha levado a uma maior discussão sobre as causas profundas da violência, sua notoriedade não ofuscou o crime brutal cometido pelo próximo jovem, Paula Cooper. Paula Cooper, o assassinato brutal de uma idosa. Com apenas 15 anos, Paula Cooper assassinou Ruth Pell, de 77 anos, em sua casa em Indiana. Paula havia fugido da escola com 3 amigos. Depois de beber álcool e fumar maconha, visitaram a vizinha sob o pretexto de perguntar sobre lições de Bíblia. Após um dos amigos de Paula atacar Pell com uma vara, ela cortou os braços e as pernas da vítima. Paula então a esfaqueou 33 vezes com uma faca de açougueiro, antes de roubar $10 e o carro Plymouth 1976 da vítima. Ela e seus amigos foram presos logo depois. Embora os advogados de Paula tenham argumentado que ela era vítima de abuso, ela e seus amigos receberam penas de 25 a 60 anos por seus papéis no crime. Mais tarde, foi revelado que Paula atacou guardas no centro juvenil onde estava após sua prisão. Ela foi então transferida para a cadeia do condado, onde se gabou de seu crime e até jurou que faria de novo. Paula foi inicialmente sentenciada à pena de morte, mas, após uma decisão do Supremo Tribunal que impediu a pena de morte para réus menores de 16 anos na época do crime, sua sentença foi reduzida para prisão perpétua. Infelizmente, Paula morreu em 2015, em um aparente suicídio, 2 anos após sua liberação do Rockville Correctional Facility. Embora o assassinato brutal de uma idosa por Paula tenha chocado a comunidade, outra história perturbadora envolveu uma jovem que orquestrou um massacre familiar. Se você achou este vídeo interessante, clique no cartão na sua tela para mais vídeos.